Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta. A gente retorna aqui para conversar sobre o tema 13 do TST. E eu vou ser sincero com vocês, eu acho que é o que tem menor chance de cair, porque ele é bem específico sobre uma parcela da Petrobras, dos empregados da Petrobras, prevista num acordo coletivo antigo que ensejou diversas, acho que centenas de ações no TST, então assim, é uma causa multimilionária que chegou ao TST. Mas, primeiro, ele é super concreto, então, diz respeito a uma questão específica da Petrobras. E segundo, esse entendimento que foi firmado no TST, bem dividido, ele está agora sendo decidido pelo STF. Então, acho que, e com tendência a ser modificado. Então, assim, somando essas circunstâncias, assunto bem concreto, antigo, muito específico, e ainda sob possibilidade de revisão do Supremo, eu não vejo por que ele seria cobrado. Mas a nossa proposta aqui é passar por todos os temas, né? Então, vamos cumprir essa missão. Deixa eu compartilhar a tela aqui, a gente vai construindo junto aqui, porque como eu disse, esse é o bem específico mesmo, né? Beleza, deixa eu só mudar aqui a minha tela. Tá. Questão submetida a julgamento. Levando-se em conta os antecedentes à negociação coletiva que instituiu a RMNR, os teores das normas coletivas que a contêm e a forma de apuração do título, a parcela complementação da RMNR considera, exclui ou inclui, e poderia considerar, excluir ou incluir, para os trabalhadores que os merecem, os adicionais previstos na Constituição e em lei, ou convencionais e contratuais? Não entendi nada. Vamos olhar primeiro o que era a tal RMNR, o que era a tal complementação da RMNR, para a gente entender por que teve uma treta aqui. Mas partam do seguinte pressuposto. Norma coletiva dos empregados da Petrobras instituiu uma espécie de piso salarial, tá? A remuneração mínima por nível e região. E aí tem o salário do cara, foi instituída essa remuneração mínima conforme o nível do trabalhador e a região do país que ele estivesse atuando. E aí tinha essa parcela complementação que era para fazer com que o salário dele, que ele já percebia, fosse alçado à remuneração mínima. Então a gente está falando sobre essa diferença, que é o complemento da RMNR, se considera em sua base de cálculo os adicionais da Constituição, da lei, de convenções e do contrato. Mas a treta está na redação da cláusula. Então isso aqui é a discutida a cláusula do acordo coletivo dos empregados da Petrobras, é um acordo antigo, acho que é 2006, 2007, para nós aqui não importa. Mas vamos dar uma olhadinha. Cláusula 36ª. RMNR, remuneração mínima por nível e região. E nível e regime, perdão. A companhia praticará para todos os empregados a remuneração mínima por nível e regime RMNR, levando em conta o conceito de remuneração regional, a partir do agrupamento de cidades onde a Petrobras atua, considerando ainda o conceito de micro-região geográfica utilizado pelo IBGE. Então, beleza. Ela criou uma remuneração mínima atrelada a regiões do país, a micro-regiões, conforme IBGE. Então, eu gosto de pensar, foi um exemplo que o professor Rezende deu numa aula sobre esse tema, que foi feito um cálculo na norma coletiva de que se o empregado da Petrobras que atuava lá no Amazonas, em Manaus, tinha que ganhar no mínimo tanto, que o empregado que atuava no Rio tinha que ganhar no mínimo tanto. E aí colocava aqui para avaliar essa remuneração os custos de vida na região e também as dificuldades, ao maior ou menor interesse dos empregados de trabalhar em determinado local. Então tinha pisos, a remuneração mínima, conforme as regiões. Parágrafo 1º. A RMNR consiste no estabelecimento de um valor mínimo por nível e região, de forma a equalizar os valores a serem percebidos pelos empregados, visando o aperfeiçoamento da isonomia prevista na Constituição. Então, ao invés do acordo dizer, olha, empregados da Petrobras ganharão conforme essa tabela aqui, no mínimo 5 mil por mês, eles fizeram isso estabelecendo conforme o nível e a região da atividade profissional. Aí a treta está no parágrafo 3º. Então, tem uma remuneração mínima, ok? E tem o salário que o cara percebia. Será pago, a título de complemento da remuneração mínima, a diferença resultante entre a remuneração mínima, RMNR, e o salário básico, a vantagem pessoal, acordo coletivo de trabalho, e a vantagem pessoal subsidiária. Tá? Então tem a remuneração mínima e tem aqui o valor do salário básico com a vantagem pessoal, acordo coletivo, e a vantagem pessoal subsidiária. E a gente está falando da parcela que é a complementação. Beleza. Sem prejuízos de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior à RMNR. E aí a discussão é o seguinte: se a RMNR para aquela região era 5 mil e o cara recebia, por exemplo, um salário de 3 mil,
Só que ele também recebia adicional de periculosidade de R$ 300. Então, o complemento RMNR ia ser a diferença de 3.000 para 5.000, ou de 3.000 mais 300 de adicional de periculosidade, e aí ele recebia 200 de adicional noturno, e recebia adicionais da Constituição e da lei. O tal complemento RMNR, conforme, interpretem aí o parágrafo 3º para mim, ele leva em consideração apenas o salário básico e aquelas duas vantagens que estão ali descritas, ou essas parcelas acrescidas dos adicionais da Constituição, da lei, de acordos e convenções coletivas. Vocês entendem a diferença? Porque se a gente interpretar pró-operário aqui, se a remuneração mínima é 5.000 e o complemento RMNR é a diferença entre o salário, que era 3, ele vai ter um extra, a parcela complemento RMNR de 2. Então, era 3 o salário básico, 5 a remuneração mínima, então vai ter lá um plus, um pagamento para ele, R$ 2.000. Só que, nesse exemplo, ele ganhava 3, mais 3.000, mais 300 de periculosidade, mais 200 de adicional noturno, 13.500. Se eu levar em consideração esses 500 do adicional, o complemento RMNR dele vai ser só 1.500, concordam? Se eu levar em consideração apenas o salário básico, a diferença entre 3.000 e 5.000, ele vai receber um complemento de 2. Se eu levar em consideração os adicionais, o complemento vai ser a diferença entre 5.000 e 3.500 no meu exemplo. Então, essa foi a discussão. Como calcular o complemento? Considerando apenas o salário e aquelas duas vantagens que diz ali, ou isso acrescido dos adicionais da Constituição, da lei, de acordo e do contrato? Vamos pegar só a parte final. O parágrafo 3º. Será paga sob o título Complemento RMNR a diferença resultante entre a remuneração mínima por nível e regime então, a diferença entre a RMNR e o salário básico, a vantagem pessoal do acordo coletivo e a vantagem pessoal subsidiária, sem prejuízos de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior à RMNR. Na minha interpretação, literal aqui, baseado só no meu achismo, dá a impressão que esse sem prejuízo seria para desprezar os adicionais. Seria a diferença entre a RMNR e o salário do cara, sem prejuízo de outros adicionais que ele eventualmente receba, podendo resultar em valor superior à RMNR. Ou seja, lá quando eu falei que ele recebia 3 mais 500 de adicionais e a RMNR é 5, que eu ia esquecer os adicionais, eu ia ter um complemento de 2, sem prejuízo dos R$ 500 de adicionais. Seria uma interpretação pró-trabalhador. Vamos ver o que o TST decidiu agora. Aí, na minha tela aparecem outras coisas que vocês não enxergam, eu fico na dúvida se está tudo legível, mas acho que sim. Tese. E olha só, foi levado em consideração aqui não apenas a literalidade, que a gente leu da cláusula do parágrafo 3º, mas também as negociações realizadas entre os sindicatos. Ao que consta, havia registro dessas negociações e houve um combinado entre os sindicatos, essa é a tese da Petrobras, de que era para levar em consideração os adicionais, e aí, na hora de redigir o artigo ficou daquela forma que dá a impressão que era para desprezá-los, né? Então, olhem a tese. Considerando os fatos pretéritos e contemporâneos às negociações coletivas que levaram à criação da RMNR pela Petrobras e empresas do grupo, era a Petrobras, Transpetro, todo o grupo Petrobras. Positiva-se, sem que tanto conduza à vulneração do artigo 7º, inciso 26 da Constituição, que os adicionais de origem constitucional e legal destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, adicional de periculosidade, insalubridade, noturno, horas extras, repouso, alimentação e outros, não podem ser incluídos na base de cálculo para a apuração do complemento RMNR, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade, realidade e pela íncita limitação à autonomia da vontade coletiva. O TST disse, então, que no meu exemplo, 5.000 de RMNR, 3.000 de salário e 500 de adicionais para o trabalho em condição prejudicial, trabalho perigoso, trabalho insalubre, trabalho noturno, eu não vou considerar os 500 na base de cálculo. Então, o complemento da RMNR seria a diferença entre os 3 e os 5, seria 2. Então, positiva-se, sem que isso vulnere o artigo 7º, que os adicionais de origem constitucional e legal destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais não podem ser incluídos na base de cálculo para apuração do complemento. Então, para o TST, eu não vou levar em consideração os adicionais previstos na Constituição e na lei. Anotem isso. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres de tal império, podem ser absorvidos pelo cálculo do complemento RMNR.
Então, o exemplo do caos em uma questão, o RMNR era 5, o salário do cara era 3. Ele recebia 500 de adicionais legais e constitucionais. E outros 200 de um adicional previsto na norma coletiva. Eu ia considerar 3.200. Eu ia considerar os 3.000 do salário, os 200 do adicional previsto na norma coletiva no contrato, mas não ia jogar para a base de cálculos adicionais da Constituição e da lei. É isso, pessoal. É chatinho, é específico, fica a título de curiosidade para a gente esgotar todos os temas. E essa é uma interpretação pró-trabalhador, feita pelo TST, né? E por que eu acho que isso pode mudar no STF? Por ter visto, né, a opinião de professores. Porque embasou essa interpretação a limitação à autonomia da vontade coletiva, dizendo que mesmo que os precedentes, as negociações quisessem incluir na base de cálculos adicionais da Constituição e da lei, elas não poderiam fazê-lo. Isso estaria vedado, limitado pela autonomia da vontade coletiva. Na verdade, sim, a autonomia da vontade coletiva não poderia transcender certos limites. Porém, agora a gente está numa lógica, principalmente no STF, de reconhecer poderes da negociação coletiva. Então, eu acho, se tivesse que apostar, que meu achismo, vão reconhecer que a ideia era, sim, colocar todos os adicionais na base de cálculo, e aí no exemplo lá, os 3.000 mais 500, mais 200, tudo, e o complemento ficar menor. E dizer que essa foi a negociação coletiva, e hoje, com a Constituição, na verdade, segundo tem sido entendido pelo STF, há um privilégio da autonomia da vontade coletiva. Mas isso é o que eu acho que vai acontecer. Para o TST, para chegar no complemento RMNR, despreza os adicionais legais e da Constituição, considera os adicionais contratuais e de norma coletiva. E, por fim, o resumetes aqui, que vocês podem ler na véspera da prova, é RMNR, Remuneração Mínima de Nível e Regime, instituída por um ACT de 2007 a 2009 e ratificada depois de 2009 a 2011. Era similar a um piso salarial e gerava a parcela complementação da RMNR. Essa parcela não inclui em sua base de cálculo os adicionais de base constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, porque isso ofenderia isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e realidade. Há limitação da autonomia da vontade coletiva aqui, mas considera na base de cálculo adicionais oriundos de ACT, CCT, regulamento empresarial ou do próprio contrato de trabalho, ou seja, sem lastro na lei ou na Constituição. Estes podem ser absorvidos pelo cálculo da parcela. Beleza, pessoal? Só faltou eu trazer um raciocínio aqui que eu acho que pode ajudar na memorização. Por que a interpretação do TST é bastante razoável também? Porque se eu tiver RMNR5, 2 funcionários que ganham 3.000, beleza? Só que um está sujeito a trabalho perigoso e o outro não. Então, os dois ganham 3.000, só que um ganha um adicional de periculosidade de... ali eu falei como se fosse, né, R$300 a título de exemplo. Não seria esse valor, seria 900, né, 30%. Mas era apenas a título de exemplo. Tá, tenho 2 caras que trabalham, ganham 3.000 e recebem adicional de periculosidade, aí no exemplo de R$300. Se eu considerar o adicional de periculosidade, que é previsto na Constituição, que é previsto na lei, na hora de valorizar, de calcular o complemento RMNR, eu vou dizer que para o que ganha 3.000, ele vai pegar um RMNR, uma complementação de 2, vai chegar a 5, beleza. E o que trabalha em condição gravosa, condição perigosa, eu vou considerar o adicional, ele só vai ganhar, no meu exemplo, 1.700 de complemento. No fim das contas, os dois vão ganhar 5. Tanto o que trabalha sobre condições prejudiciais, como o que não trabalha. Isso é irrazoável, é desproporcional e não está de acordo com a realidade. Entenderam? Outro exemplo, o RMNR 5. Os 2 caras ganham 3.000. Um trabalhou muitas horas extras naquele mês, chegou a 4.000 de salário por conta das horas extras. Se eu for considerar o adicional de horas extras, o RMNR, a complementação dele vai ser de 1.000. E do que não trabalhou em horas extras vai ser 2. No fim, quem trabalhou em jornada extraordinária vai ganhar 5 e quem não trabalhou em 5 também. Então, é ilógico esse raciocínio. Mas, vamos ver aí se... Então, a gente concorda, eu pelo menos concordo com o TST, que tem que se desprezar esses adicionais por trabalho em condições prejudiciais. Beleza, gente? RMNR é uma espécie de piso salarial, tá lá no próprio acórdão essa simplificação da parcela. Ela não inclui na base de cálculo adicional da lei e da Constituição Federal e pode incluir adicionais previstos em contrato, em regulamento de empresa e em norma coletiva. Feito, gente, e fico à disposição para dúvidas. Esse é um tema mais árido mesmo, mas espero ter me feito entender e estar ajudando aí na aprovação de vocês.